Olá, personas! Estamos de volta rapidinho, porque, como eu falei, essa aula aqui ela é meio puxadinha, ela é meio complexa. Então, essa daqui vai ser a parte 2, a nossa parte prática sobre balanceamento de equações químicas. A gente já viu, então, um pouquinho da parte teórica, do que tem aqui representado, né, de como está representada uma equação química, que elementos que fazem parte, né? Então, eu tenho meus índices, coeficientes e os meus elementos que vão me mostrar a quantidade de átomos e moléculas. E eu sei que o que eu tenho no começo tem que ser igual ao que eu tenho no final. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na prática. Porque vai ser o seguinte, lembra que a gente conversou sobre receitas e quantidades e o que deu errado? A gente tem que entender o seguinte, o que vai ser, resumidamente, o balanceamento de uma equação química? Ele vai falar assim, ele vai dar uma receita para vocês e vai falar, olha, ela tá meio zoada aqui, tem coisa faltando, eu preciso arrumar meus ingredientes, minhas quantidades, tem que ser proporcional aqui, então me ajuda, porque eu não sei o que fazer. É isso que ele vai dizer. Tem uma historinha que um professor de química contou para mim quando eu estava no cursinho, que esclarece muito bem o que isso significa. Ele diz que eles estavam numa festa, tava ele, o pessoal da faculdade dele e tal, da turma dele, e eles, eram essas festas de república, assim, né, entre amigos mesmo, e aí um dos amigos dele estava no bar, ajudando ali a servir as pessoas e tal, 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 e aí esse amigo dele precisou ir embora, e aí chamaram ele e falaram, ó, vem aqui ajudar a gente, tal, a preparar os drinks, não sei o que fulano tem que ir embora. Beleza, ele foi. Aí chegou uma menina e falou, eu quero essa bebida aqui. Ele, tá, beleza. Só que o rapaz, ao invés dele o que foi embora, tá? Ao invés dele ter colocado, que nem aqui na nossa receitinha, as quantidades, ele falou assim, ó, só vai, sei lá, leite condensado, água, bebida e açúcar. Tá, mas quanto eu ponho de cada coisa? Eu ponho 1 quilo de açúcar? 3 gotas de água? Entende? Eu preciso ter uma quantidade. Ele não deixou as quantidades. E aí o que aconteceu? Essa menina chegou lá, pediu a bebida e tal, e ele não sabia qual proporção colocar para a bebida ficar legal. Então ele foi meio que misturando lá, fazendo os negócios lá. E aí ele falou assim, ó, tem como você provar, tal, porque é a primeira que eu tô fazendo e eu não sei como que tá, se ela tá boa, se tá ruim, né? Ela falou, tá. Ela falou, olha, tá forte, mas eu gosto desse jeito. E aí ela foi curtir a festa lá, tal. Aí ele, quando foi chegando outras pessoas, ele foi arrumando a receita ali até a bebida ficar legal e ele marcar as quantidades é, que precisava para a receita ficar bacana. E quando ele fala para vocês, ó, balanceie essa equação química, é basicamente isso que ele está pedindo para vocês. Ele está falando, amigo, eu preciso vazar, arruma aqui para mim essa receita, porque eu não tenho tempo, tchau e fui. E é isso que você vai fazer. Só que a questão é, você não pode mexer é um quebra-cabeça, galera, é um quebra-cabeça. Você não pode mexer no seu índice. Você não pode mexer na quantidade de átomos que você tem. Você só pode mexer no seu coeficiente. Você só pode mexer, presta atenção aqui em mim. Você só pode mexer nesse número aqui. Você só pode mexer no coeficiente. Você só pode mexer nesse número grandão que tem aqui na frente. É um joguinho meio de lógica, um negócio meio de quebra-cabeça mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Esse é um exemplo de uma equaçãozinha química básica da água, né? Então, o que ele está mostrando para mim? Ele está falando, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. E no final, olha o que ele me mostra. Eu tenho 2 átomos, perdão, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, porque ele está multiplicando aqui. Então, sinal de que tem alguma coisa errada aqui que a gente precisa arrumar. Mesma coisa aqui, pessoal, ó, dá uma olhadinha. Eu tenho aqui, é um outro exemplo, mas que quer dizer a mesma coisa. Eu tenho 2 átomos aqui de hidrogênio, formando uma molécula aqui de H2. Tenho 2 átomos de oxigênio, e aí se juntou, formou uma molécula de H2O, mas onde foi parar o oxigênio? O outro oxigênio que estava aqui, ó, onde ele foi parar?
Tem como ele simplesmente desaparecer? Nessa equaçãozinha aqui, ó, eu tinha 2. De repente eu tenho 1. Não tem como. Sinal de que a gente vai ter que dar uma arrumadinha aí nas proporções. Então, vamos olhar aqui. Essa equaçãozinha aqui, ela já está consertada, tá? Esses números coloridinhos aqui que ele colocou para vocês, eles já são a resolução. Então, a dica que eu dou para vocês, pega esse exemplo que é mais básico da molécula d'água, é o mais simples. A gente vai fazer o mais complicadinho daqui a pouco, mas tenta fazer esse primeiro. Faz assim, um passo a passo para vocês. Igual ele fez aqui, tá vendo? Onde tem a setinha, ele colocou um traço. E aí, antes desse traço, você vai separar bonitinho, cada um no seu quadrado. Você vai colocar assim: hidrogênio, quantos átomos eu tenho? Esquece o coloridinho agora, tá? Opa! Hidrogênio, quantos átomos eu tenho? 2. Então, H igual a 2. Oxigênio, quantos átomos eu tenho? 2 também. Então, O igual a 2. Antes da seta, desse lado aqui do quadrinho, ó. Então, beleza, escrevi, maravilha. Vou para o outro lado. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Esquece o coloridinho aqui. 2. Beleza, quantos oxigênios eu tenho? 1. Ok. Se eu olhar, ó, só onde está escrito na cor preta, eu vou ver, ó, hidrogênio, beleza, eu tinha 2 no começo e no final, ok. Mas oxigênio, ó, eu tinha 2, de repente eu tenho 1. Tem como ele sumir do nada? Não, alguma coisa aconteceu. Então eu venho aqui, ó, vamos pensar aqui junto comigo. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. O que eu tenho que fazer para que esse 1 se transforme em 2? Lembrando, o meu coeficiente, ele multiplica o meu índice. Eu não tenho, pessoal, como vir aqui e colocar esse 2 antes do O. Não tem como ficar H2, 2O. Não existe isso, tá? Quando eu vou mexer no meu coeficiente aqui nesse caso, eu estou multiplicando tudo. Então, beleza, ele veio e colocou o 2 aqui na frente, porque se eu multiplicar 2 por 1, eu vou obter 2, então o meu oxigênio vai ficar equilibrado. Então, vamos lá, ó, 2 vezes 1, quando não tem nada aqui é 1, tá? 2 vezes 1, 2, beleza, equilibramos o oxigênio. Só que se eu olhar aqui no hidrogênio, ó, 2 vezes 2 já ficou 4. Ué, então, ó, agora eu tenho 4 aqui no final e 2 no começo. Então, vou lá no começo, o que eu faço para esse 2 aqui virar 4? Eu multiplico por 2. Nesse caso aqui, eu posso vir na frente do H2 e colocar um outro 2 na frente. Não tem problema, porque esse 2 aqui vai estar multiplicando só o H, tá? Porque aqui, por enquanto, ó, eles estão separados. Agora, quando ele está junto já, depois da reação, eu não tenho como vir aqui e colocar o 2 antes do O. Eu tenho que multiplicar tudo, porque agora eles são uma molécula só, beleza? Dá uma olhadinha na outra aula que a gente conversou nessa parte aqui, vai ficar um pouquinho mais claro. Então, basicamente, isso é o balanceamento. Eu sei que é complicadinho de entender, mas é basicamente você igualar um lado ao outro. Então, escreve separadinho o que você tem de um lado, escreve separadinho o que você tem do outro lado, que vai ficar mais fácil de você enxergar. Faz um passo a passo, não tem por que ficar querendo apressar. E outra coisa, assiste o meu vídeo da mandioca, porque lá eu falo sobre prática. E, gente, isso daqui tem que praticar, não tem como. Não vai ser só assistindo essa aula, ou só lendo e sem fazer, que você vai conseguir. Você precisa praticar. Eu estou tentando fazer essa aula ser o menos confuso possível, porque eu entendo que é um tema complicadinho, muita gente tem dificuldade, mas faça isso, esse passo a passo, que eu sei que vai ajudar vocês. Eu sei que tem muita aula bacana por aí, de repente é interessante vocês procurarem outras fontes também, mas as que eu encontrei, mesmo as melhores, estavam bem complicadas, porque realmente é um assuntinho meio complicado, mas vai dar tudo certo. Calma. Faz devagarzinho.
Não tem por que correr. Escreve bonitinho. H, eu tenho 2, igual a 2. O, eu tenho 2 e faz passo a passo. Vamos para um outro exercício prático que ele está um pouquinho maior, mas isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui, ó, essa é uma reação de respiração, tá? Isso daqui é uma molécula de glicose mais oxigênio que vão se juntar e formar gás carbônico e água. E aqui, muito provavelmente, essa reação vai cair em algum momento para vocês, porque eles adoram fazer isso. Essa aqui é um bom exemplo de receitinha que seu brother vai falar, ó, se vira que eu tenho que vazar. Então vamos lá. O que ele fez aqui? Ele separou átomo por átomo, elemento por elemento e colocou as quantidades. Então vamos ver. De carbono, eu tenho 2, está aqui no meu índice, então ele colocou C igual a 2 átomos. Meu hidrogênio, eu tenho 6, então ele colocou hidrogênio igual a 6 átomos. E oxigênio, 3. Por que 3? Porque aqui, porque aqui ele já juntou, esse oxigênio com esse. Então, eu tenho 1 aqui, mais 2 aqui, eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui no total. Beleza? Aqui ele só está arrumando a casa, só está organizando, colocando em uma listinha os ingredientes que ele tem. Beleza? Então, depois da reação, faz um tracinho aqui igual esse. E aí, depois da reação, vamos marcar o que ele tem. Então, ó, carbono, quanto tem? 1. Então, ele escreveu aqui 1 átomo. Hidrogênio, 2, marcou aqui. E oxigênio, eu tenho 2 desse daqui, do CO, e 1 do H2O. Então, ao todo, eu tenho 3 átomos. Beleza? Então, vamos dar uma olhada agora. Aqui a gente só separou as informações. É assim que você tem que fazer, passo a passo. Aqui a gente separou as informações. Agora, vamos compará-las, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, beleza, comecei com 2 átomos de carbono, de repente um sumiu. Tá desequilibrado, não faz sentido, tá desequilibrado, vamos ver o que a gente faz. 6 átomos eu tinha de hidrogênio e agora eu tenho 2. Então sumiram 4 átomos de hidrogênio. Alguma coisa tá bem louca aqui. E oxigênio, ok, se manteve. Vamos ver então. O primeiro passo que você pode fazer é, vamos olhar para o carbono dessa reação aqui, vamos olhar para o carbono. Eu tinha 2 átomos e de repente eu tenho 1. O que eu tenho que fazer para que esse 1 aqui se transforme em 2, que é o que eu tinha no começo? Eu vou colocar um 2 aqui na frente para multiplicar. Lembra, o meu coeficiente, ele sempre vai multiplicar o meu índice. Ele não vai somar, ele não vai dividir, ele não vai subtrair, ele vai multiplicar. Beleza? Então, para esse 1 aqui virar esse 2, eu coloco o 2 aqui na frente, para que ele multiplique e aí sim eu possa ter 2 de carbono. Tá? Só que quando eu fiz isso, esse 2 também está multiplicando o oxigênio. Então, eu já desequilibrei meu oxigênio. Mas tudo bem, vamos deixar ele quietinho por enquanto. Vamos olhar o hidrogênio, que também precisava de uma arrumada. Eu tinha 6 átomos de hidrogênio e no final da minha reação eu tinha apenas 2. O que eu vou fazer para transformar esse 2 aqui em 6? Concorda que se eu colocar o 3 aqui na frente, eu multiplico esse índice aqui e fico com 6? Esquece essas informações aqui, ó. Presta atenção em mim.
Então deu para perceber? Eu tinha 6 átomos, eu preciso transformar esse 2 em 6. Como que eu faço? Multiplicando por 3. Só que agora, ó, esse 3 também está multiplicando o meu oxigênio. Então, ou seja, eu organizei o meu carbono, eu organizei o meu hidrogênio, equilibrei, balanceei, mas nisso daí eu desbalancei o meu oxigênio. Por quê? Aqui, ó, eu tinha 3 oxigênios, tá vendo? 2 daqui e 1 daqui, 3. E tinha 3 lá no comecinho da reação, antes de equilibrar, ó, eu tinha 3 também, beleza? Só que agora, se eu olhar para isso daqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. Então, ao todo, aqui no final dessa reação, eu tenho 7 átomos de oxigênio. Então, agora os meus outros 2 estão equilibrados, eu consegui balancear, mas eu desequilibrei o meu oxigênio. Ele ficou com 3 no começo e 7 no final. Vamos olhar só para ele agora, então? Vamos lá, é isso que ele está mostrando aqui para vocês, ó. Multiplicou esse 2 aqui pelo 2 do índice do oxigênio, fiquei com 4. Mais 3 do oxigênio aqui, que multiplicou por 1. Então, ele está mostrando para vocês o que eu falei, ó. Eu tenho 3 átomos de oxigênio no começo e 7 átomos no final. Eu tenho como vir aqui desse lado que eu já mexi tudo e falar, não, então eu vou cortar tudo isso aqui para fazer o oxigênio ficar com 3 de novo? Não. Eu vou olhar aqui, ó, tá vendo que eu tenho um oxigênio separado, um cidadãozinho separado? Então eu tenho como mexer só nele, sem precisar mexer nas outras coisas. Se aqui eu tenho 3, ó, 1 daqui e 2 daqui, o que eu posso fazer para isso aqui ficar igual a 7? Se quiser dar um pause aí, pensa. A resposta é, eu ponho um 3 na frente desse oxigênio, desse O2. Por quê? Eu não tinha 7 aqui dessa sominha final. A hora que eu coloquei 3 aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Com mais 1 desse daqui, 7. Agora a minha equação ela tá toda balanceada. Beleza? Então tá aqui o geralzão. Está aqui uma versão resumida aí, basicamente, do que a gente fez, tá? Então, para equilibrar o meu carbono e o meu hidrogênio, eu precisei desequilibrar o meu oxigênio, desbalancear o oxigênio, mas depois, eu voltando ali à reação, eu consigo organizar ele de novo. Pessoal, eu sei que falando assim é complexo, mas como eu falei, é um joguinho de quebra-cabeça. É o seu brother que falou, meu, eu tenho que ir, se vira com os negócios aqui. E aí você tá fazendo o quê? Arrumando a receita. Porque seu amigo, olha só o que ele te deu no começo. Olha só o que ele te deu no começo. E aí você foi lá, organizou, botou ordem na casa e deixou tudo bonitinho. Olha lá agora. O que você tem no começo, agora é o que você tem no final. Eu sei que é complicadinho, eu sei que vai exigir um esforço e vai exigir treino de vocês. O que eu recomendo que vocês façam? Peguem exercícios que tem na internet, tem um monte por aí, e faz esse esquema. Marca bonitinho assim de um lado, marca bonitinho do outro lado as quantidades que você tem de cada coisa e faz passo a passo. No começo você vai errar. No começo, você vai bater a cabeça. No começo, você vai querer sentar na mesa da cozinha e chorar. Mas no final, você estará igual ao nosso amigo Thanos. Olha que bonito. Você vai bater o olho nisso daqui, ó. Você já vai sentir o ranço já. Você vai falar, meu Deus, que bagunça, que zona. Tá mais zoneado do que o meu quarto nessa quarentena. E aí você vai... Só de bater o olho já vê o que você precisa, que númerozinho você precisa colocar para deixar tudo equilibradinho, bonitinho, em ordem. Filé. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite,
precisa praticar, sim. Vai ser puxado, não tô aqui pra fazer, sei lá, tô pra fazer um carinhozinho também, mas nesse momento aqui, gente, é chibata. Vocês precisam treinar isso daqui. Gente, eu sei que não é fácil, eu sei que vai exigir uma dedicação de vocês, sim. Não vou ficar passando a mão na cabeça nessa hora, porque quem sabe disso passa na frente, isso é um diferencial, então é bacana que vocês pratiquem isso. Eu espero muito que essa aula tenha ficado clara para vocês, eu espero muito que essa aula ajude, porque como eu falei, eu encontrei muita coisa confusa também na internet, então, não confusa, mas complexa, né? Encontrei algumas coisas meio complexas que estavam difíceis de entender direito. E eu espero que eu tenha conseguido tornar esse tema um pouquinho mais simples para vocês. Mas eu tenho certeza que, mesmo sendo complicadinho, eu tenho certeza que fazendo passo a passo, caminho por caminho, vocês vão conseguir. Então, pessoal, equilibrem as equações químicas, equilibrem-se vocês também. Faz o balanceamento bonitinho, pratica, toma uma água, pega o seu Baby Buda e vai na fé que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, estou aqui, vocês podem me procurar. Não se intimidem por acharem que tá difícil, eu não vou conseguir. Vê o vídeo da mandioca, tá? E vai dar tudo certo. Se precisar, assiste essa aula de novo, faz o passo a passo junto comigo, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Mas é necessário que vocês façam também a parte de vocês, que vocês pratiquem e se dediquem a esse momento. Belezinha? Então é isso, galerinha. Espero que vocês fiquem bem e prazer em revê-los, mesmo que pela telinha.